Deus está morto. Ou pelo menos essa foi a impressão que tiveram os ancestrais dos judeus em 586 a.C. Jerusalém e o templo ao seu Deus estão em chamas. A nação de Israel, fundada pelo rei Davi, é dizimada. Podia parecer o fim, mas na verdade era o início. Pois em meio à destruição, surge um livro sagrado, a Bíblia. E uma ideia que mudará o mundo, a crença em um único Deus. Agora, uma história provocante surge a partir de descobertas vindas do passado e da Bíblia. Queríamos estudar a possibilidade de as ruínas do Palácio do Rei Davi estarem aqui. Um quebra-cabeça arqueológico reúne as peças do mistério sobre quem escreveu a Bíblia, quando e por quê. Ficou claro que era um pergaminho minúsculo. Agora, ciência e escrituras convergem para criar uma nova história de um antigo povo, Deus e a Bíblia. Os mistérios da Bíblia hebraica. O debate entre a comunidade científica e religiosos continua. Muitos acreditam na hipótese documentária que afirma que o Antigo Testamento teve vários autores e descarta Moisés como fonte única. E como não existem evidências físicas da vida de Moisés, alguns chegam a questionar se ele existiu de fato. Porém, alguns personagens bíblicos podem ter deixado uma marca bem clara. E por volta de 1000 a.C., uma dessas figuras míticas surge para unir as 12 tribos de Israel contra um novo inimigo. Davi meteu a mão no embornal, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte. A pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. 1 Samuel 17, versículo 49. Dentre todos os nomes na Bíblia hebraica, nenhum é mais citado do que o de Davi. Segundo as Escrituras, Davi criou um reino que se estendia do Egito à Mesopotâmia e que fez de Jerusalém sua capital real. E em uma nova aliança, Deus promete a Davi que seus descendentes governarão para sempre. O filho de Davi, Salomão, constrói o templo onde Yahvé, agora o Deus nacional de Israel, ficará por toda a eternidade. O reino de Davi e Salomão, a nação unida sob Deus, de acordo com a Bíblia. Alguns céticos afirmam que não havia uma monarquia unida, que isso é uma criação bíblica e de estudiosos modernos. Ou seja, Davi não existiu. Um revisionista bíblico afirmou que Davi é tão histórico quanto o rei Arthur. No entanto, em 1993, uma descoberta trouxe novas informações sobre aquele que a Bíblia chama de maior rei de Israel. Gila Cook estava terminando um levantamento com um assistente em Tel Dan, um sítio bíblico no extremo norte de Israel. A escavação era chefiada pelo arqueólogo israelense Avraham Bihan. Era o fim do dia e Gila estava fazendo as últimas medições quando ouviu um grito vindo de baixo. Era Bihan gritando para mim. Gila, venha cá. Eu acenei para ele e continuei trabalhando. Após ser chamada pela segunda vez, Gila reuniu seus instrumentos e seguiu colina abaixo. Eu cheguei lá, larguei minha sacola, meu quadro e coloquei-os no chão. Mas uma coisa chamou a atenção de Gila. Uma pedra com riscos aparentemente aleatórios, mas que eram, na verdade, escritos antigos. Desta vez, ela gritou por Bihan. Ele olhou para a pedra, olhou para mim e disse, meu Deus! Gila havia encontrado um fragmento de uma estela da vitória escrito em aramaico, uma linguagem antiga muito semelhante ao hebraico.
A dedicatória feita pelo rei de Damasco ou por um de seus generais celebra a conquista de Israel. Dizia: eu matei reis poderosos com milhares de carruagens e milhares de cavaleiros. Matei o rei da casa de Davi. Essas palavras, a casa de Davi, fazem desta uma descoberta fundamental. É uma prova convincente de que Davi realmente viveu. Diferente do livro de Gênesis, as histórias dos reis de Israel tiram a narrativa bíblica do reino das lendas e lhes garantem um lugar na história. Quando a cronologia bíblica dos reis de Israel pode ser comparada com inscrições históricas, como a Estela de Tel Dan, é possível obter-se datas relativamente confiáveis. O rei Davi é o mais antigo personagem bíblico cuja existência foi confirmada pela arqueologia. E muitos concordam que ele viveu por volta do ano 1000, no 10º século antes de Cristo. Será possível que parte da Bíblia tenha sido escrita durante o reinado de Davi? O mais antigo alfabeto hebraico descoberto por Ron Tapp em Tel Zait fornece uma pista intrigante. A pedra foi escrita com o alfabeto e em seguida usada na construção de uma muralha, cuja estrutura foi destruída pelo fogo por volta do 10º século a.C. A descoberta foi ainda mais significante porque Tel Zait era um local muito distante nos limites do reino de Davi. Se havia um escriba que sabia escrever o alfabeto num lugar tão distante, no extremo ocidental do reino, certamente haveria escribas muito mais capacitados na capital. Esses escribas poderiam estar na corte do rei Davi e de seu filho Salomão? Poderiam ter sido eles os primeiros escritores da Bíblia? No século XVIII, estudiosos alemães descobriram uma pista sobre quem escreveu a Bíblia, escondida com 2 nomes diferentes para Deus. Segundo um relato, Abraão conhecia Deus por seu nome pessoal, que costuma se pronunciar Yahvé. O autor dos trechos com o nome Yahvé, que em alemão escreve-se com J, foi chamado de J. Mas segundo outros relatos, Abraão conhecia Deus pelo termo hebraico mais comum para Deus, que é Elohim. Assim, os 2 escritores ficaram conhecidos como E de Elohim e J de Yahvé. Baseando-se em poesias e canções passadas de uma geração a outra, ambos escreveram uma versão do passado distante de Israel. As histórias de Abraão e a Terra Prometida, Moisés e o Êxodo. O mais antigo dos 2 é o conhecido por J, que muitos consideram do século X a.C., época de Davi e Salomão. E como os eventos relatados na versão de J se passam na região de Jerusalém, é provável que ele tenha vivido lá, talvez nas cortes reais de Davi e Salomão. Há mais de 100 anos, arqueólogos procuram em Jerusalém evidências do reino de Davi. A arqueóloga israelense Eilat Mazar iniciou escavações na parte mais antiga de Jerusalém, atualmente chamada de Cidade de Davi. No entanto, a região foi palco de conflitos, destruições e reconstruções ao longo de milhares de anos, e seria difícil encontrar provas de eventos bíblicos. Mas então, começaram a surgir grandes muralhas, com 3 metros de espessura, às vezes 5 metros, e vão para todas as direções. Vem do leste, avança 30 metros para o oeste e ainda não encontramos o fim dela. muralhas tão grandes só podem fazer parte de uma enorme edificação. E Mazar acredita que até agora as escavações representam somente 20% da área total.
Uma estrutura tão grande mostra centralização e capacidade de construção. Só pode ser uma estrutura real. Este complexo pode ser a evidência de um reino, mas seria o reino de Davi? Para pertencerem ao palácio de Davi, as muralhas precisariam existir na época em que ele viveu, por volta de 1000 antes de Cristo. O problema é que muralhas de pedra não podem ser datadas por si mesmas. O cálculo da idade de ruínas é feito com base nas cerâmicas encontradas no local. A datação das cerâmicas baseia-se em dois conceitos. O estilo evoluiu de modo uniforme ao longo do tempo e quanto mais fundo se escava, mais longe no tempo se vai. Se o estilo A vem do extrato mais profundo, ele naturalmente é mais antigo que o estilo B, que vem do extrato superior. Ao analisarem cerâmicas de sítios bem estratificados, arqueólogos podem criar o que chamam de cronologia relativa. Mas essa cronologia flutua no tempo, sem uma data específica. Para fixar essa cronologia, William Foxwell Albright, considerado o pai da arqueologia bíblica, usou eventos mencionados na Bíblia e em textos egípcios e mesopotâmios para designar datas e estilos de cerâmicas. A cronologia de Albright, ligeiramente modificada, é usada por Mazar para datar sua descoberta. A maior parte dos arqueólogos utiliza o mesmo sistema. Este teria sido realmente o palácio de Davi? Mazar reúne as evidências. A construção é enorme. Está localizado em um local de destaque na parte mais antiga de Jerusalém. E a cerâmica, de acordo com a cronologia de Albright, data do século X a.C., época de Davi. Mazar acredita ter de fato encontrado o Palácio de Davi. Mas todas as evidências e a existência do reino em si se baseiam em fragmentos de peças cerâmicas. Atualmente existe um sistema mais confiável que não se baseia na Bíblia, como o método de Albright, e que permite datar as cerâmicas de forma mais precisa, a datação por radiocarbono. É a especialidade de Elisabetta Buaretto, do Instituto Weizmann. O primeiro passo é o trabalho de campo, relacionando materiais como caroços de azeitona e sementes ou carvão ao contexto arqueológico. Se um caroço de azeitona for encontrado na mesma camada que uma peça cerâmica, o carbono no caroço poderá ser usado para datar a cerâmica. Quando o caroço morre, seu carbono 14 radioativo decai em um ritmo constante ao longo do tempo, o que não acontece com o carbono 12. Analisando o índice de degradação do carbono 14 em relação ao carbono 12, Elisabetta pode determinar a idade do caroço de azeitona, que por sua vez pode ser usado para datar a cerâmica. As amostras de carbono coletadas datam as cerâmicas, que Albright associa à época de Davi e Salomão, em torno de 75 anos depois. Para eventos que aconteceram há tanto tempo, a diferença pode parecer insignificante. Mas se Elisabetta estiver certa, o Palácio de Davi e o antigo alfabeto hebraico precisam ser deslocados no tempo. Isso os colocaria na época dos reis Anri, Acabe e sua esposa Jezabel, todos seguidores do deus cananeu Baal.
Outras equipes coletaram amostras de carbono seguindo a mesma metodologia. De acordo com os novos resultados, o Palácio de Mazar e o alfabeto de Tepe podem datar do século X a.C., época de Davi e Salomão. Mas como explicar essa discrepância? O problema é que a datação por radiocarbono tem uma margem de erro de 30 anos para mais ou para menos, mais ou menos a mesma diferença entre os dois lados. A cerâmica e a datação por radiocarbono não podem determinar se o reino de Davi e Salomão era tão grande e próspero como descreve a Bíblia. Felizmente, a Bíblia oferece pistas de outros lugares onde procurar evidências desse reino. Segundo a Bíblia, Davi conquistou o reino, mas seu filho, Salomão, foi o grande construtor. Eis a relação dos trabalhos que o rei Salomão impôs para a construção da casa do Senhor. O muro de Jerusalém, Hazor, Megido e Gazer. 1 Reis 9, versículo 15. Aqui em Hazor, Amnon Ben-Tor, diretor de escavações, acredita ter a prova da campanha de construção de Salomão. O chamado Portão de 6 Câmaras é uma enorme entrada fortificada com torres e salas de guardas. O predecessor de Ben-Tor, Igal Yadin, foi quem descobriu a estrutura. Era um portão com 6 câmaras. E Yadin imediatamente lembrou que um portão muito parecido fora escavado em Gaza. E a Universidade de Chicago escavou este portão aqui em Megido. Surpreso com a semelhança dos 3 portões, Yadin recordou a passagem na Bíblia. E temos uma ligação fantástica entre a passagem bíblica e o que a arqueologia descobriu. 3 portões monumentais, baseados na mesma planta, é uma forte evidência não só de prosperidade, mas também de uma autoridade central. Ao longo da história, os israelitas foram divididos em tribos e depois em reinos norte e sul. A localização de portões tão similares nas duas regiões sugerem uma única autoridade governante em toda a terra. Mas como podemos ter certeza de que é o reino de Davi e Salomão? A resposta está no Egito. A cena que vemos nesse muro celebra uma campanha militar comandada pelo faraó Shishak, ou Sheshonq, fundador da 22ª dinastia no Egito. No 5º ano do reinado de Roboão, o rei Shishak do Egito atacou Jerusalém e levou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo. 1 Reis 14, versículos 25 e 26. A importância disso, ao fixar uma das mais antigas datas em que a história do Egito coincide com a história bíblica, é muito grande e precisa ser levada em conta. Esta convergência surpreendente entre a Bíblia e a história egípcia fornece uma data exata para a morte de Salomão. A campanha de Shishak, segundo a cronologia egípcia, ocorreu em 925 a.C. E a Bíblia afirma que Salomão morreu 5 anos antes, ou seja, em 930 a.C. É mais uma evidência de que Davi e Salomão viveram no século X. Mas há outras provas ocultas nessas muralhas. Essas figuras, com descrições de fronteiras capturadas e muralhas de cidades, representam locais conquistados pelo faraó Shishak em Israel. Um deles é Gazer,
onde arqueólogos encontraram uma marca registrada do programa de construção de Salomão, um portão de 6 câmaras. Bill Dever comandou as escavações nos anos 1960. Podemos ver aqui provas claras de uma destruição. Embaixo temos as pedras originais no local. Mas aqui podemos ver as rochas bastante trincadas. Vemos até onde foram queimadas pelo calor de um grande incêndio que ocorreu aqui. Aqui em cima podemos ver que o fogo foi tão intenso que a pedra calcária derreteu e fluiu como se fosse lava. É uma prova clara de destruição e podemos ligar isso à campanha do faraó Shishak. E se o portão foi destruído por Shishak em 925 a.C., é provável que tenha sido construído durante a vida de Salomão, que morreu 5 anos antes. Embora alguns arqueólogos ainda discordem, essa convergência de Bíblia, cronologia egípcia e os portões de Salomão é uma forte evidência de que existiu um grande reino na época de Davi e Salomão, dominando toda Israel, norte e sul, com a capital em Jerusalém. Mas Jerusalém era mais do que um centro político, era um centro religioso. A magia de Jerusalém era a magia do templo. Um templo para um Deus. Dessa forma, Jerusalém e o templo emergem como símbolos poderosos não só da unicidade de Deus, mas também da unicidade do povo judeu. As práticas religiosas dos antigos israelitas têm pouca semelhança com o judaísmo atual. Elas eram centradas em torno do templo construído pelo filho de Davi, Salomão, e visto como a habitação terrena de Yahvé. Para entender como os antigos israelitas cultuavam seu Deus, os estudiosos precisam descobrir como era o templo e como ele funcionava. Mas embora se saiba onde as ruínas devem estar, é impossível escavar no local. Elas estão sob o terceiro local mais sagrado no islamismo, que inclui a cúpula da rocha. Nem uma única pedra do Templo de Salomão foi escavada, mas a Bíblia oferece uma descrição incrivelmente detalhada. O templo construído pelo rei Salomão para Yahvé tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. No Santíssimo, Salomão mandou instalar 2 querubins de madeira de oliveira de 10 côvados de altura. Salomão revestiu os querubins de ouro. 1 Reis 6, versículos 2, 23 e 28. A descrição da Bíblia permite o esboço de uma planta para o Templo de Salomão. E ela é bastante semelhante aos templos feitos por povos vizinhos que cultuavam vários deuses. O templo mais parecido fica a centenas de quilômetros ao norte de Jerusalém, em Ain Dara, na atual Síria. Eles possuem dimensões parecidas e a mesma planta baixa, guardando os 2 templos a esfinges ou querubins, como a Bíblia o chama. O templo de Ain Dara também possui pegadas enormes do Deus que viveu aqui. Elas marcam seu progresso na caminhada ao trono, localizado no santuário interno. Se pegarmos os detalhes do Templo de Salomão encontrados no Livro dos Reis e os compararmos com o Templo de Ain Dara, poderemos ter uma boa ideia de como o templo teria sido na época de Salomão. Agora é possível reconstruir com alguma segurança o Templo de Salomão e a forma como os antigos israelitas cultuavam seu Deus. Na frente havia um altar enorme. Atrás dele, uma área livre que levava ao interior do templo. Havia uma sala, o recinto santo, e em seguida, o recinto mais sagrado,
o Sacrossanto, onde a Arca da Aliança guardava as tábuas da lei. E esse recinto era considerado o local mais sagrado na Terra, porque era onde Deus podia ser encontrado. Mas, embora os sacerdotes cultuassem Yahvé no templo, muitos israelitas não eram tão leais. Em Tel Rehov, arqueólogos realizam escavações em uma casa israelita que lança luz sobre as práticas religiosas de seus antigos habitantes. Encontramos esta bela estatueta de argila que representa uma deusa da fertilidade que era cultuada aqui em Israel. Neste caso, ela está segurando um bebê. Quem é essa deusa da fertilidade e o que um ídolo pagão faz em um lar israelita? Evidências de sua possível identidade surgiram em 1968. Bill Dever realizava escavações em tumbas no sul de Israel, quando um morador local lhe trouxe uma inscrição que havia sido roubada de uma das tumbas. Quando eu cheguei em casa e a escovei, quase tive um infarto. Havia uma inscrição em letras do século VIII. Continha o nome do falecido e dizia: abençoado seja X por Yahvé. Era hebraico bíblico, mas dizia por Yahvé. E sua Azera. E Azera é o nome da deusa mãe cananeia. Outras inscrições, associando Yahvé e Azera, foram descobertas e milhares de estatuetas foram encontradas por toda Israel. Muitos acreditam que este é o rosto de Azera. Bill Dever concluiu que Deus tinha uma esposa. Mesmo centenas de anos depois de os israelitas terem deixado suas raízes pagãs, o monoteísmo ainda não havia sido adotado por completo. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam aos Baals e queimavam incenso às imagens esculpidas. Oséias 11, versículo 2. Os israelitas tinham feito um contrato com Deus. Se o cumprissem, Deus os recompensaria. Se o quebrassem, ele os puniria. Ele os puniria usando poderes estrangeiros como instrumentos. Os eventos confirmaram as previsões dos profetas. Pouco depois da morte de Salomão, as 10 tribos do norte de Israel se rebelaram e formaram o Reino do Norte. Então, um novo e poderoso inimigo saiu da Mesopotâmia para criar o maior império que o Oriente Próximo já havia conhecido: os assírios. Inúmeros textos e relevos assírios documentam seu domínio sobre Israel e Judá. Em 722 a.C., o exército assírio derrotou o Reino do Norte. Aqueles que escaparam da morte ou do exílio na Assíria fugiram para Jerusalém, onde os descendentes de Davi e Salomão continuavam a reinar. Um deles, Josias, segundo a Bíblia, finalmente deu ouvidos às palavras dos profetas. Ficamos sabendo no livro dos reis que o rei Josias, no fim do século VII a.C., foi informado da descoberta de um pergaminho nos arquivos do templo. O pergaminho foi levado a ele, e enquanto era lido, Josias começou a chorar, porque percebeu que era um texto sagrado, contendo ordens divinas que o povo estava violando. Acredita-se que o pergaminho perdido faça parte do 5º livro da Torá, Deuteronômio, um detalhado código de leis e costumes. Ele inspirou outro grupo de escribas no século VII a.C., conhecidos como escritores D. De acordo com a hipótese documentária, após J,
e E. D é o terceiro grupo de escribas que escreveram parte da Bíblia hebraica. D reconta a história do Êxodo e reafirma a aliança feita por Moisés entre Deus e o povo israelita. Você deve amar o Senhor seu Deus porque Ele o ama. Ele o ama mais do que a qualquer outra nação. Assim, o amor divino por Israel requer em contrapartida uma lealdade exclusiva a Deus. E Deuteronômio, mais que qualquer outra parte da Bíblia, insiste que somente o Deus de Israel deve ser cultuado. Para cumprir a aliança, Josias ordena que ídolos e altares a outras deidades sejam destruídos. O livro de Deuteronômio contém a mais clara proibição ao culto de outros deuses, os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolos. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Deuteronômio 5, versículos 6 a 9. Ao associarem a crença em um Deus ao comportamento moral, os 10 mandamentos estabelecem um código de moralidade e justiça para todos, o ideal da civilização ocidental. Apesar das reformas de Josias, os israelitas continuaram cultuando outros deuses. A aceitação do Deus único e o triunfo do monoteísmo começa com uma série de eventos amplamente atestados pela arqueologia, por textos antigos e a Bíblia. Começa com a destruição da habitação terrena de Yahvé, o Templo de Jerusalém. Em 586 a.C., após derrotar os assírios, um novo império mesopotâmio invade Israel. Os babilônios saqueiam o templo e queimam a cidade sagrada. Diante de Zedequias, o último rei davidiano, os babilônios matam seus filhos e em seguida os cegam. A aliança, a promessa feita por Yahvé ao povo escolhido e a Davi, de que sua dinastia governaria eternamente em Jerusalém, foi rompida. Após 400 anos, Israel foi dizimada. Os sacerdotes, profetas e escribas israelitas são acorrentados e levados à Babilônia. Registros babilônios confirmam a presença de israelitas, incluindo o rei, no exílio. Sem o templo, o rei e as terras, como os israelitas conseguiram sobreviver? A jornada começa com antigos pergaminhos que, segundo alguns estudiosos, foram resgatados das chamas da destruição. Entre os exilados que foram de Jerusalém à Babilônia, estavam sacerdotes do templo. E eles levaram seus documentos sagrados, ou seja, as tradições sagradas. De acordo com a hipótese documentária, foi na Babilônia, longe de seus lares em Israel, que sacerdotes e escribas produziram a grande parte da Bíblia hebraica, como é conhecida hoje. Esses escritores são identificados, entre os estudiosos, pela letra P. Foi P que reuniu todas as tradições anteriores, escritas por J, E e D, além de outras fontes, e formou o que conhecemos como a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia. Além de compilar, P editou e redigiu uma versão do passado distante de Israel, incluindo a história de Abraão e sua aliança com Deus por meio do ritual da circuncisão, que identifica o povo israelita e mantém o pacto divino. Mas a história de Abraão, de um pai disposto a sacrificar o próprio filho, também fala sobre o poder da fé.
Não é coincidência que os escribas exilados tinham escrito que Abraão era originário de Ur, ao sul da Babilônia. Talvez com a mesma fé que Abraão teve, os exilados serão devolvidos à terra prometida. Um dos principais temas na Torá é o tema do exílio e do retorno. Abraão vai ao Egito e volta de lá. Os israelitas vão ao Egito e saem. Para os exilados na Babilônia, no século VI a.C., o tema deve ter tido um forte impacto. Deus, que tinha agido em favor deles no passado, voltaria a agir novamente. Os israelitas ainda tinham um problema. Como em uma terra estrangeira, sem o templo e os sacrifícios, poderiam eles se redimir aos olhos de Yahvé? Para garantir a proteção divina, os textos de P enfatizam costumes como o Sabá. Foi durante esse período que os exilados perceberam que, mesmo longe de sua terra, sem um templo, sem os sacerdotes, sem reis, eles ainda eram capazes de cultuar Deus, ser leal a Ele e seguir os mandamentos. Essa é a fundação do judaísmo. Compilando histórias do passado, escritas pelos escribas J, E e D, como o êxodo da escravidão à liberdade, Moisés e os 10 mandamentos e a jornada de Abraão à terra prometida. P criou o que conhecemos hoje como os 5 primeiros livros da Bíblia. Embora essa teoria seja amplamente aceita, é muito difícil encontrar evidências físicas de textos bíblicos do exílio ou de períodos anteriores. Os mais celebrados textos bíblicos são os manuscritos do Mar Morto. Descobertos por acaso em 1947, os manuscritos representam quase todos os 39 livros da Bíblia hebraica, muitos deles em fragmentos. Eles existiram por terem sido guardados num ambiente perfeito para a preservação, o deserto quente e seco. Suspeita-se que havia centenas de outros manuscritos em Israel. Mas, como foram escritos em papiro ou em peles de animais, entraram em decomposição há muito tempo. O mais antigo dos manuscritos do Mar Morto foi escrito pelo menos 300 anos depois do exílio na Babilônia. Na ausência de provas de textos mais antigos, alguns estudiosos afirmam que a Bíblia inteira é uma obra de ficção e chegam a duvidar que Israel e os israelitas tenham realmente existido. Para muitos revisionistas céticos radicais, a Israel antiga não existiu, foi uma criação intelectual, ou seja, aquelas pessoas não relembraram o passado, elas o inventaram. Elas não tinham passado. A Bíblia é um mito de fundação contado para legitimar um povo que não tinha legitimidade. A legitimidade do passado israelita depende da descoberta de uma evidência que comprove as origens antigas da Bíblia. A história dessa grande descoberta teve início nas proximidades da muralha de Jerusalém, em um antigo cemitério. Chegamos aqui e escavamos 7 cavernas funerárias. Elas datam do século VII a.C., por volta da época do rei Josias. Como as cavernas haviam sido saqueadas, não tínhamos grandes esperanças. Gabriel Barkay ordenou a um voluntário de 13 anos que limpasse a tumba para ser fotografada. Em vez disso, ele estava entediado, estava sozinho e, como tinha um martelo, começou a bater no chão.
O chão era, na verdade, um teto caído. E abaixo dele estavam artefatos que foram poupados dos saqueadores. Entre as centenas de objetos, um artefato chamou a atenção. Parecia uma ponta de cigarro. Era cilíndrico, com 3 centímetros de largura, 1 de diâmetro, e era um minúsculo pergaminho feito de prata. Um segundo pergaminho, pouco menor, também foi encontrado, e ambos foram levados ao laboratório do Museu de Israel. No entanto, o desdobramento dos pergaminhos para ver se havia alguma inscrição poderia destruí-los completamente. Andy Vaughan foi um dos epigrafistas envolvidos no projeto. A arqueologia é uma ciência destrutiva. Para aprender alguma coisa, é preciso destruir o que está lá. Gabriel Barkay e a equipe tinham que decidir entre desenrolar os pergaminhos ou preservá-los. Eles decidiram correr o risco, e em retrospectiva, podemos dizer que não podiam estar mais corretos. Com extremo cuidado, os técnicos criaram um método especial para desenrolar os pergaminhos e revelar seu conteúdo. Eu fui até lá e fiquei impressionado ao ver a coisa toda repleta de caracteres delicadamente inscritos. A primeira palavra que pude decifrar na hora foi YHWH, que é o nome de Deus escrito de uma forma impronunciável. Investigações posteriores revelaram novos textos e uma oração bastante familiar, ouvida em sinagogas e igrejas até hoje. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Números 6, versículos 24 a 26. Não há dúvida de que eles continham a bênção sacerdotal encontrada em Números 6. Essas inscrições são muito importantes porque são as mais antigas referências que temos às narrativas bíblicas. O contexto arqueológico é muito claro porque foram encontrados com cerâmicas do século VII a.C. Além disso, a paleografia, o formato das letras, aponta para o século VII a.C., sem qualquer dúvida. Os pergaminhos com a bênção sacerdotal foram produzidos 400 anos antes dos manuscritos do Mar Morto. É uma descoberta impressionante e prova que ao menos alguns versos da Bíblia foram escritos durante o reinado dos descendentes do rei Davi. Ao fornecerem textos anteriores ao exílio na Babilônia, os pergaminhos de prata confirmam que a Bíblia hebraica foi criada a partir de poesias, tradições orais e orações que remontam à época dos escritores D, e talvez além, até os escritores E e J. Como estudiosos modernos imaginavam, a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, ganhou sua forma final durante o exílio na Babilônia. No entanto, apequenados diante da imponência dos templos e das estátuas gigantescas de deuses babilônios, os israelitas também precisam confrontar a pergunta fundamental: por que seu Deus Yahvé os abandonou? Foi nesse momento que concluíram que o politeísmo os levou à queda. Existe de fato somente um Deus. Os israelitas abandonam a tolice do politeísmo. O monoteísmo triunfa.
E esse fato é comprovado pela arqueologia. Antes da destruição do primeiro templo, em qualquer parte do território da Judéia que escavemos, encontramos santuários e encontramos milhares de estatuetas, até mesmo em Jerusalém. Mas após a destruição não há nenhuma. E estamos falando de milhares antes e nenhuma, absolutamente nada depois. O monoteísmo está bem estabelecido, firmemente estabelecido. Por isso, algo grande aconteceu, e é muito difícil detectar. Foi a experiência vivida na época do exílio. Através da experiência no exílio e da escrita da Bíblia, nasceu o conceito de Deus que conhecemos atualmente. Os pergaminhos que registram a relação dos israelitas com seu Deus é hoje a Bíblia hebraica. O Antigo Testamento, um texto sagrado para mais de 3 bilhões de pessoas. Por meio da escrita, um culto antigo tornou-se uma religião moderna, e a deidade israelita Yahvé se transformou no Deus das 3 maiores religiões monoteístas. Através de seus ensinamentos, a Bíblia estabeleceu um código de moralidade e justiça, aspirações que ressoam através das gerações. Mais do que fato ou ficção, na intersecção entre ciência e escrituras, é uma história que começou há mais de 3.000 anos e que continua até hoje. Versão Marshmallow São Paulo.